Se inscreva no canal, é fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos. Rafael sempre foi guiado por uma lógica calma e silenciosa. Ele preferia o caminho discreto, as decisões tomadas em silêncio, longe do barulho dos impulsos. Era o tipo de pessoa que ouvia mais do que falava, que observava antes de agir. Desde cedo, aprendeu a valorizar as coisas simples, um gesto de respeito, um olhar sincero, uma palavra dita com honestidade. Ele carregava dentro de si uma confiança firme na ideia de que as relações se constroem na lealdade do dia a dia, e não em grandes gestos. Por isso, quando conheceu Isabela, viu nela uma combinação improvável de intensidade e doçura. Ela era espontânea, cheia de vida, com um jeito desprendido que contrastava com sua rigidez. Mesmo assim, ele se sentiu atraído. A princípio, foi exatamente essa diferença que os uniu. Isabela tinha histórias, sorrisos fáceis e uma capacidade quase mágica de transformar qualquer momento ordinário em algo especial. Rafael, acostumado à previsibilidade, permitiu-se sair de seu ritmo habitual e mergulhar no mundo dela. Eles namoraram por 6 anos, e durante esse tempo, ele sentiu que ela estava mudando aos poucos. As conversas sobre o passado sempre vinham de forma leve. Ela mencionava que tinha curtido a época da faculdade em uma universidade estadual em Minas Gerais, que viveu momentos intensos, mas fazia parecer que tudo aquilo pertencia a outra vida. E ele acreditava porque queria acreditar. Ela dizia que havia deixado para trás as festas universitárias, os relacionamentos de pouca duração, os excessos. E Rafael, mesmo sem exigir, sentia que ela queria ser diferente com ele. Quando decidiram se casar, foi uma decisão tranquila. Sem pressa. Sem pressão. Parecia natural, um passo que soava como a continuação lógica da história deles. Rafael comprou uma casa em um condomínio tranquilo nos arredores de São Paulo, escolhida com cuidado, pensando em cada detalhe como se estivesse traçando seu próprio futuro. Era a concretização de um projeto de vida construído sobre a segurança, a parceria, as promessas silenciosas. No dia do casamento, Rafael não chorou, mas por dentro havia uma emoção profunda, quieta como ele sempre foi. Sentia que estava selando um pacto com alguém que havia decidido deixar o passado para trás e construir o futuro com ele. Não se tratava de julgar o que ela tinha vivido, mas de confiar que a partir dali tudo seria compartilhado. Quando disseram na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, ele levou aquelas palavras a sério. Via o casamento como um espaço sagrado onde a verdade deveria morar. E nos 3 anos que se seguiram, ele acreditou firmemente que estavam cumprindo essa promessa. Os dois dividiam a vida de forma leve. Havia pequenas rotinas que se repetiam. Com carinho. Ele gostava de preparar o café da manhã aos domingos enquanto ela cuidava do jardim nos fundos da casa. Às vezes, ela brincava com a forma excessivamente metódica dele, e ele sorria, dizendo que alguém precisava manter a ordem na casa. Ela ria e dizia que ele era seu porto seguro. Essas frases, aparentemente bobas, ficavam com ele como pequenas provas de que estavam no caminho certo. Mesmo nas divergências, havia respeito. Quando não concordavam, eles ouviam. Quando discutiam, tentavam entender antes de responder. Rafael acreditava que eles haviam alcançado algo raro, a estabilidade com afeto. Havia uma espécie de intimidade entre eles que não precisava de palavras. Às vezes, bastava um olhar, um toque leve, um gesto sutil. Isabela tinha um jeito único de repousar a cabeça em seu ombro quando estavam no sofá, como se aquele fosse o lugar mais seguro do mundo. E ele tinha orgulho disso, de ser aquele espaço para ela. Era como se, finalmente, depois de tanta espera, ele tivesse construído uma história diferente das que via ao seu redor. Muitos amigos estavam se separando, reclamando de traições, mentiras, vidas secretas. Mas ele acreditava que com eles era diferente. A confiança existia, e era mútua. Ou pelo menos era o que ele pensava. Quando Isabela recebeu uma proposta para trabalhar por um tempo em outra filial da empresa, no Rio de Janeiro, Rafael a apoiou sem hesitar. Disse que confiava nela e que ela deveria aproveitar a oportunidade. 3 meses se passaram com a distância. As videochamadas, as mensagens, as declarações de saudade. E quando ela voltou, ele a recebeu com flores e um bilhete escrito à mão. Ela chorou ao ler. Disse que nunca se sentiu tão amada. Ele acreditou. E ela também. Às vezes, Rafael se perguntava se ele era ingênuo demais. Mas sempre afastava esse pensamento. Preferia acreditar na bondade das pessoas, principalmente na mulher que escolheu para dividir a vida. Porque, para ele, o amor era mais do que emoção. Era comprometimento, clareza, dedicação. E Isabela parecia corresponder a tudo isso com entusiasmo.
Ela participava das decisões da casa, se importava com os pais dele, lembrava de datas especiais, fazia questão de demonstrar gratidão pelas pequenas coisas. Eles planejaram uma viagem para Bonito no fim do ano. Seria a primeira vez que viajavam juntos para um lugar tão especial. Rafael, detalhista como sempre, já havia pesquisado roteiros, horários de voos, lugares para visitar. Isabela disse que deixaria tudo nas mãos dele porque confiava no seu bom gosto. Eles riram juntos enquanto escolhiam roupas de trilha em uma loja de artigos esportivos. Ela disse que queria ver as cachoeiras com ele pela primeira vez. Ele acreditou que aquela viagem marcaria um novo capítulo e que eles estavam mais fortes do que nunca. Até os amigos mais próximos os viam como um casal sólido, do tipo que tinha encontrado o equilíbrio. Não era um relacionamento barulhento. Não era cheio de posts no Instagram, mas tinha consistência. As pessoas elogiavam a forma como se respeitavam, como sabiam dar espaço um para o outro. Rafael se sentia completo. Sentia que, apesar de tudo que o mundo dizia sobre o amor moderno, eles haviam conseguido algo raro, e isso o deixava dormir em paz. Até esse ponto, nada em sua percepção sugeria que havia algo por trás da imagem que ele tanto valorizava. Para ele, o amor era algo que se construía com o tempo, com carinho e com verdade. E Isabela tinha se encaixado nesse projeto de forma tão natural. Parecia destino. Ele não se via como alguém que cobrava perfeição. Apenas queria transparência. Queria poder olhar para os olhos dela todos os dias e sentir que estavam do mesmo lado. E ele sentia isso, ou acreditava que sim. Por isso, nesse ponto da história, Rafael estava em paz. Ele ainda via no casamento tudo o que sempre imaginou: a estabilidade que tanto prezava, o afeto genuíno, a conexão real. Acreditava que conhecia Isabela por completo. Que o passado dela, por mais diferente que fosse do dele, tinha ficado onde devia, no passado, e que o que importava agora era o que construíam juntos. Essa certeza era o alicerce de tudo que ele acreditava até que, de repente, esse alicerce começou a rachar por dentro. E ele nem percebeu. A noite começou como tantas outras que Rafael e Isabela haviam vivido. Rotina familiar, segura. Amigos em comum haviam organizado uma pequena reunião na casa de um deles, em um bairro nobre de São Paulo. Nada formal, apenas um grupo de pessoas próximas, cerveja artesanal, conversa solta, alguma música tocando. Um clima que convidava à tranquilidade. Rafael, como sempre, ficou em segundo plano. Ele não era o centro das atenções, e nem queria ser. Observava, sorria quando sentia vontade, acompanhava as conversas com interesse genuíno, mesmo que evitasse compartilhar demais sobre si mesmo. Isabela parecia à vontade. Ela sempre teve mais facilidade para se expressar, para rir alto, para brincar com os outros. A energia dela fluía naturalmente entre as pessoas. E até então, tudo indicava que seria apenas mais uma noite comum. Daquelas reuniões feitas para renovar os laços e manter o círculo social vivo. Entre copos cheios e piadas internas, alguém sugeriu um jogo de verdade ou desafio. Era previsível que isso surgiria em algum momento, como de costume quando o grupo se encontrava assim. Rafael hesitou, mas cedeu, não porque gostasse do jogo, mas porque viu que Isabela estava animada e parecia ansiosa para participar. As primeiras rodadas foram previsíveis. Perguntas sobre antigos amores, desafios como beber 2 goles de cerveja sem parar, confissões bobas da época da faculdade. As risadas continuavam, o humor ficando mais leve a cada minuto. Rafael começou a relaxar. Havia algo de reconfortante em ver todos ali compartilhando histórias, erros do passado, momentos curiosos. Era como um pacto de humanidade onde ninguém era perfeito e todos riam de si mesmos. Mas à medida que o álcool fluía, as perguntas começaram a mudar de tom. Já não eram tão leves. Começaram a tocar em temas mais íntimos, experiências sexuais, escolhas polêmicas. Rafael continuou ouvindo, mas passou a prestar mais atenção. Sentia-se curioso, e ao mesmo tempo, começou a sentir um tipo de desconforto que não sabia explicar direito. Então chegou a vez de Isabela. Ela deu aquele sorriso que ele conhecia tão bem, uma mistura de confiança e malícia, e perguntou se a pergunta seria pesada. Disseram que sim, e ela aceitou o desafio. A pergunta veio direta: qual a coisa mais louca que você já fez na cama? Rafael esperava algo comum. Talvez ela mencionasse um lugar diferente, uma fantasia leve. Algo dentro do espírito. Ele estava segurando seu copo, distraído, quando ouviu a resposta. Eu participei de uma homenagem com meu ex e mais 4 amigos dele. E foi filmado. Depois disso, ela soltou uma breve risada, como se fosse apenas uma anedota engraçada. Como se fosse apenas uma memória curiosa. Os outros riram. Alguns engasgaram com a bebida. Outros se entreolharam,
tentando decifrar se ela estava falando sério ou exagerando por causa do álcool. Mas Rafael congela. Aquilo o atingiu em cheio. Ele não sabia para onde olhar. Queria acreditar que ela estava brincando. Mas pelo jeito que ela disse, por como ela evitou o contato. Se inscreva no canal, é fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos. Visual direto, ficou claro que era real. O tempo pareceu desacelerar por alguns segundos. Tudo ao redor continuava em movimento, mas para Rafael, tinha parado. Ele tentou entender o que doía mais, o conteúdo da revelação ou a forma como ela foi entregue. Porque se ela tivesse contado em uma conversa particular, talvez ele tivesse tido tempo de processar. Talvez pudessem ter conversado sobre os motivos, o contexto. Mas ouvir aquilo ali, em voz alta, na frente de pessoas que agora sabiam mais sobre ela do que ele, foi um golpe que cortou fundo. Ele tentou forçar um sorriso. Fingiu que estava tudo bem. Ninguém precisava ver a tempestade que se formava por dentro, mas era difícil manter a respiração regular. Ele não conseguiu olhar diretamente para Isabela depois daquilo. Olhava para pontos aleatórios da mesa, para o fundo do seu copo, para a lareira acesa no quintal. A voz dela, que sempre havia sido um lugar de conforto para ele, agora soava distante e cheia de estática. Mexeu em algo que ele nem sabia que existia dentro de si. O caminho para casa foi silencioso. Sem palavras, sem tentativas de explicação. Isabela apenas mexia no celular, talvez sentindo o impacto, talvez evitando lidar com aquilo naquele momento. Rafael dirigiu com a cabeça cheia. Era como se tivesse sido empurrado de um penhasco emocional. Ele ficava repassando mentalmente cada momento dos anos passados, tentando encontrar sinais de que algo havia sido escondido. Não encontrou nenhum. Tudo parecia tão bem construído, tão intacto. E agora, de repente, surgia uma história que mudava completamente sua percepção da mulher com quem ele dormia há anos. Chegaram em casa. Ele jogou as chaves na bancada da cozinha e foi direto para o quarto. Ela ficou na sala. Ele não queria conversar. Ainda não. Não naquele estado. Deitou-se, mas o sono não veio. Ficava virando de um lado para o outro, reprisando a cena, repetindo a frase, tentando entender por que ela nunca havia mencionado antes, por que escolheu revelar daquela forma. Era algo íntimo, intenso, pesado, e ela tratou como uma piada entre amigos. Isso foi o que mais doeu. A leveza com que ela lidou com aquilo, como se a opinião dele não importasse. Como se ele não merecesse saber primeiro, como se fosse apenas mais uma pessoa, e não o homem que ela escolheu para dividir a vida. Na manhã seguinte, ele acordou antes dela e saiu para correr em uma trilha perto do bairro. Precisava esvaziar a cabeça. Tentou não pensar, apenas se concentrou no corpo, no movimento, na respiração, mas era impossível. Aquele momento havia deixado uma marca que não ia se apagar facilmente. Ele passou o dia inteiro tentando funcionar como se tudo estivesse normal. Interagiu com os colegas na empresa de tecnologia onde trabalhava, respondeu e-mails, fez tarefas de casa, deu comida para o gato, mas tudo parecia uma cena encenada. Nada era real. A imagem que ele tinha do seu próprio casamento parecia rasgada, e ele ainda não sabia como juntar os pedaços. Naquela noite, deitado ao lado de Isabela novamente, o espaço entre eles parecia maior que a cama. Era um vazio estranho, feito de silêncio e pensamentos não ditos. E naquele vazio, Rafael começou a perceber que algo essencial havia sido danificado, e que por mais que ele tentasse agir normalmente, não passaria despercebido. Nem com o tempo, nem com esforço, nem com desculpas. Aquela linha havia sido cruzada, e ele sabia disso. O fim silencioso e o recomeço mesmo sem dizer uma palavra, Rafael passou os dias seguintes se movendo como alguém que tenta manter um castelo de cartas em pé, mesmo que o vento já tenha passado por ele. Ele fazia tudo o que sempre fazia, lavava a louça depois do jantar, recolhia a correspondência, respondia aos colegas de trabalho com o mesmo tom profissional de sempre, regava as plantas que Isabela costumava cuidar, dava comida ao gato pela manhã, colocava a ração com cuidado. Como se aquele pequeno gesto o conectasse a uma versão anterior de si mesmo. Em cada detalhe da rotina, havia uma tentativa desesperada de recuperar a normalidade. Por fora, ele parecia o mesmo homem de antes. Por dentro, ele era diferente, ou talvez o homem que estava se tornando agora. O silêncio entre ele e Isabela foi se tornando mais óbvio a cada hora. Conversas curtas, ausência de contato físico, nenhuma pergunta sobre o dia um do outro. Ela percebeu. Tentou quebrar a tensão com piadas, pequenos gestos de carinho, tentava iniciar conversas, mas tudo soava distante, artificial. Ele olhava para ela, mas não via a mesma mulher. O corpo ainda estava ali, os traços, a voz, mas havia uma sensação profunda de estranhamento. Era como se ela tivesse se tornado outra pessoa em apenas poucas horas sem sair do lugar.
Uma tarde, ela se aproximou e disse que queria conversar sobre o que aconteceu na festa. Rafael apenas respondeu: "Eu ouvi tudo o que precisava." Ela ficou em silêncio. Ele se levantou e foi buscar água como se a conversa tivesse terminado. E para ele, tinha. A partir daquele momento, cada tentativa que ela fazia de se reconectar batia em uma parede que ele já havia construído. Isabela continuava tentando normalizar as coisas. Ela preparou o prato preferido dele, comprou as cervejas artesanais que costumavam beber juntos, colocava filmes que ele gostava na Netflix. Ele notava o esforço, e isso só tornava tudo mais pesado, porque não era maldade. Era a ausência de desejo. A vontade de continuar havia sumido. Ele passava mais tempo fora de casa, não para evitar brigas, mas porque preferia o barulho de outras vozes. O som da cidade parecia menos cruel que o som de seu próprio silêncio. Trabalhava até mais tarde no escritório, aceitava convites para almoçar em um restaurante local com os colegas, se matriculou em um curso de programação que nem tinha certeza se queria fazer. Qualquer coisa que ocupasse sua mente era suficiente. Mas nenhuma distração conseguia esconder o fato de que algo essencial havia sido quebrado. E era irreversível. Uma noite de sábado, eles saíram para jantar. Ela insistiu. Disse que precisavam se reconectar. Rafael concordou, mais por exaustão do que por esperança. O restaurante era uma hamburgueria aconchegante no centro de São Paulo, uma das preferidas deles. O garçom os reconheceu e sorriu ao trazer a cerveja local que sempre pediam. Tudo parecia familiar, mas para Rafael, era apenas um cenário que não significava mais nada. Isabela tentava puxar conversa, elogiava a comida, mencionava uma série que haviam começado a ver juntos. Ele respondia com monossílabos. Olhava para ela com a mesma calma de sempre, mas por dentro sentia que estava em outro lugar. Aquela noite não trouxe a reconciliação. Trouxe a confirmação. Ele não conseguia mais estar com ela da mesma forma. Nenhuma espera consertaria o que sua decisão já havia estabelecido por dentro. 2 dias depois, eles se sentaram à mesa de jantar na casa do condomínio. Comeram em silêncio. Isabela mexia na comida com o garfo. Rafael terminou e ficou olhando para o prato vazio. Então, sem mudar o tom, disse: "Eu quero o divórcio." Ela parou. A frase soou como um ruído em um quarto vazio. Ela esperou que ele risse, que dissesse que era um exagero, que era apenas uma reação ao que aconteceu. Mas ele se levantou, levou seu prato para a pia e regressou à sala de estar. Isabela o seguiu, confusa. Disse que estavam passando por uma fase ruim, que poderiam fazer terapia, que ela estava disposta a reconstruir tudo. Rafael ouviu com atenção, mas sua decisão já estava tomada. Ele explicou que vinha pensando nisso desde a festa, que não era um impulso, nem uma punição. Era uma escolha. Uma escolha que vinha da certeza de que ele não podia continuar em um relacionamento onde o alicerce tinha sido escondido. Ela tentou apelar para a história que construíram. Lembrou dos bons momentos, das viagens, dos planos. Ele disse que lembrava de tudo, que tudo aquilo tinha sido real. Mas que faltava um pedaço. E que agora, por mais que ele tentasse olhar para ela com os mesmos olhos, algo havia mudado. Isabella correu. Pediu desculpas. Disse que teve medo de contar e de o perder. Disse que pensou que aquilo não era mais importante, que tinha ficado no passado. Rafael não a acusou. Ele disse que entendia o medo dela, mas que não conseguia viver com aquilo pesando sobre ele. Nos dias que se seguiram, eles começaram a cuidar da parte prática da separação. Decidiram que ela ficaria com a caminhonete e ele com a casa. As contas foram divididas, os documentos organizados. Não houve briga, nem drama. Ela arrumou suas coisas, encaixotou roupas, livros, objetos que trouxe quando se mudou. Ele assistia. Em silêncio com a mesma expressão calma que sempre teve. Às vezes, ela chorava silenciosamente enquanto embrulhava itens cheios de lembranças. Ele evitava olhar. No dia em que ela foi embora, Rafael ficou sentado por horas. A casa parecia maior. O silêncio, mais pesado, mas não era um vazio destruidor. Era o início de um recomeço. Não havia alegria nem alívio. Havia uma calma estranha, construída na certeza. Ele sabia que o casamento deles tinha sido real até o momento em que deixou de ser. E dali para frente, a vida dele seguiria por um caminho diferente. Onde ele teria que aprender a reconstruir sua própria história com mais cuidado e menos idealizações. E com a consciência de que, por mais que se ame alguém, existem limites que não podem ser cruzados sem consequências. 6 meses se passaram desde o divórcio. A rotina de Rafael se instalou em um ritmo constante. Os dias pareciam mais leves, as noites mais longas. Ele estava redescobrindo o seu próprio espaço, sua própria companhia, aprendendo a lidar com o silêncio sem que ele doesse tanto.
Trabalhava mais na empresa de tecnologia, cuidava da casa com carinho, retomou um antigo hobby de trabalhar com madeira que havia deixado de lado. Conversava com os pais que moravam em Curitiba com mais frequência, saía para tomar chopp com os colegas de trabalho depois do expediente, começou até a aceitar convites para eventos locais que antes recusava sem pensar. A dor havia diminuído. Mas, às vezes, a dúvida voltava. Era uma dúvida silenciosa, que aparecia quando ele via um casal se abraçando em uma cafeteria ou quando ouvia uma música que eles costumavam ouvir juntos no rádio. Começou a se perguntar se tinha sido rígido demais, se havia cobrado um nível de transparência que nem todo mundo consegue oferecer. Pensou na forma como ela chorou quando ele contou a decisão. Em como ela tentou consertar a ferida, na vontade que demonstrou de arrumar as coisas. Teria o orgulho tomado conta? Ela merecia uma segunda chance? Naquela noite, depois de um jantar simples de pizza pedida por telefone, sentado no sofá da sala, a dúvida aumentou. Não havia mais amargura. E talvez por isso, ele se permitiu sentir a nostalgia. A nostalgia das parties boas. Dos dias em que ela ria sem motivo. Dos domingos preguiçosos vendo futebol. Do jeito que ela dormia abraçando um travesseiro quando ele saía cedo para o trabalho. Mas a nostalgia vinha com aquela velha pergunta: ela me contaria um dia se o jogo na festa não tivesse acontecido? Rafael pegou seu laptop. Entrou em uma plataforma de vídeos adultos. Não era movido pelo desejo, mas pela inquietude. Aquela história tinha deixado uma lacuna. Algo nele ainda queria respostas. Teria sido real? Foi um exagero? Ela inventou no impulso? Ele tentou se convencer que era apenas curiosidade. Um último fio que precisava ser cortado. Começou a procurar. Digitou palavras-chave, nomes de categorias, filtrou por tipo, país. Oh não. Nada. Continuou tentando, provou combinações diferentes, mais específicas. Quando estava a ponto de desistir, decidiu procurar por datas mais antigas. Um resultado apareceu. Título comum. Qualidade baixa, mas chamou sua atenção. Ele abriu o vídeo. E lá estava ela. Mais jovem, cabelo mais curto, maquiagem diferente, mas era ela. O jeito que ela ria nervosamente, o olhar quando se sentia observada, era inconfundível. As palavras que ela dizia, a forma como interagia, o cenário improvisado. A confirmação veio quando um dos homens a chamou pelo nome. Tudo que ela havia dito na festa era real. Não apenas tinha acontecido, havia sido gravado e publicado. Naquela época, talvez ela nem soubesse que aquilo ainda circulava. Rafael assistiu em silêncio. Não havia raiva, nem vergonha, apenas uma observação fria, quase clínica. Era como ver uma versão antiga de alguém que havia dividido a vida com ele. Ao final, ele fechou o laptop, foi até a cozinha, bebeu um pouco de água, sentou-se de novo, e então percebeu que o arrependimento que vinha o acompanhando havia sumido. Aquela dúvida incômoda que aparecia de tempos em tempos simplesmente parou. Não porque ele viu algo imperdoável, mas porque entendeu com clareza que tinha feito a decisão certa. A confiança que ele esperava nunca existiu de verdade. O silêncio dela era apenas uma amostra de tudo que ela escolheu esconder. Ele nunca teve a chance de decidir com base na verdade. Naquela noite, ele dormiu como não dormia há muito tempo, sem peso, sem conflito interno, sem o barulho das suposições. A decisão que havia tomado meses antes agora parecia justa, necessária, final. Não havia espaço para voltar atrás, apenas para o caminho à frente. Enquanto isso, Isabela seguiu com a vida. Mudou-se para um pequeno apartamento perto da irmã. Em Porto Alegre, reconectou-se com velhos amigos da faculdade, mudou de emprego. A mudança foi silenciosa. Ela passou a trabalhar em uma agência de marketing menor, com uma rotina mais simples. Abriu uma loja online vendendo joias artesanais, algo que ela sempre disse que queria fazer, mas nunca teve coragem. Para todos ao redor, era uma mulher comum, reconstruindo a vida com dignidade. Mas quem a conhecia bem conseguia ver um cansaço escondido. Tinha medo de novos relacionamentos, medo de voltar a confiar. Tinha entendido tarde demais o peso das escolhas que fez no passado. Ela tentava não olhar para trás. Mas, às vezes, nas noites solitárias, se perguntava como teria sido se tivesse contado tudo antes. Se tivesse confiado, se tivesse apostado. Na verdade, em vez do silêncio. Essas perguntas, ao contrário das de Rafael, ainda não tinham respostas. Se inscreva no canal, é fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos.